Então, nós estamos preparando aqui também os nossos futuros pregadores e pastores também, amém? Porque, obviamente, eu creio que essa igreja vai crescer e nós vamos ter que ter gente aqui treinada para isso. Não só para esta igreja, mas quem sabe para as demais igrejas que nós viermos abrir. Diga glória a Deus. Então, eu convidei o diácono Cláudio para ministrar a palavra para nós, cumprindo esse propósito, mas não só isso. Também para você comer uma palavra diferente, porque você come arroz com feijão todo dia, meu, né? Deus abençoe. Amém. Pai, eu oro pelo teu filho agora e peço uma porção dobrada do teu Espírito Santo. Amém. Junto com a igreja, que a boca dele seja a tua boca, que a tua unção esteja sobre ele. Eu já te agradeço pela fé. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Carlos. Vou pedir para que os irmãos abram a Bíblia no livro de 1 Reis, primeiro livro dos reis, né? O modo certo que eu aprendi lá na academia missionária de falar é esse, primeiro livro dos reis, capítulo 8, verso 1. Antes de mais nada, eu queria orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, que a Tua palavra, meu Pai, seja semeada essa noite, Senhor. Que a Tua palavra não venha, meu Deus, encontrar nenhum tipo de obstáculo. Que a Tua palavra, que é a boa semente, meu Deus, venha encontrar solos férteis. Que ela venha nascer, venha germinar, venha crescer, meu Deus, e produzir frutos. É assim, meu Pai, que eu profetizo, que eu declaro. Toma a minha vida e toma os ouvidos dos meus irmãos aqui presentes. Assim eu te peço e assim eu te agradeço em nome de Jesus. Todos comigo? Primeiro livro de Reis, capítulo 8, assim diz a palavra de Deus. Consagrou Salomão os anciãos de Israel, todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei Salomão na ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º. Vieram todos os anciãos de Israel e os sacerdotes, tomaram a arca do Senhor e o levaram para cima com a tenda da congregação e também os utensílios sagrados que nela havia. Os sacerdotes e levitas que os fizeram subir. O rei Salomão e toda a congregação de Israel que se reunira a ele, estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e bois, que de tão numerosos não se podiam contar. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no santo dos santos, debaixo das asas dos querubins. Pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e do alto cobriam a arca e os varais. Os varais sobressaíam tanto que as suas pontas eram vistas do santo lugar, defronte do santo dos santos. Porém, de fora não se viam. Ali estão até o dia de hoje. Nada havia na arca senão as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez a aliança com os filhos de Israel, ao saírem da terra do Egito. Tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Eu queria que os irmãos repetissem essa última frase comigo. Porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Meus irmãos, se há uma oração que eu faço todos os dias na minha vida, é pedir a Deus que a glória dele, que o seu Espírito Santo, que a sua presença jamais venha se apartar da minha vida.
que a glória dele, que a presença dele jamais venha se apartar da minha casa. Porque o que seria de mim, o que seria dos irmãos aqui presentes, se não fosse a glória de Deus manifesta em nossas vidas, a presença de Deus. O mundo corre atrás de bens materiais. O mundo está atrás de sonhos aos quais nós, cristãos, convictos, crentes, firmes na palavra, nós nos devemos nos abster. Na verdade, nós corremos atrás do Deus da bênção e não das bênçãos de Deus. Assim deveria ser. Assim, a glória de Deus se manifesta na minha vida e na sua vida também. Naquele tempo, o templo, a arca da aliança, eram representações da presença de Deus. O templo de Salomão era a representação da presença de Deus. A arca da aliança, que continha as duas tábuas dadas por Deus a Moisés, com os 10 mandamentos, estavam dentro da arca. Meus irmãos, isso é tão forte, isso é algo tão forte ainda na cultura judaica, que até hoje, quando os judeus eles oram, quando eles fazem as suas preces, eles sempre fazem suas preces em direção a Jerusalém, porque sabem que Jerusalém está ali o muro das lamentações. O muro das lamentações, dizem, era um dos requisitos do templo de Salomão. Foi a única coisa que sobrou, que restou do templo, depois de tantas guerras, depois de tantas quedas. E eles sempre oram olhando para o muro. Jesus, certa feita, disse que derrubaria o santuário, que ele derrubaria o templo de Salomão e o reergueria em 3 dias. Ele tentava dizer o seguinte: olha, todo esse símbolo que vocês carregam, todo esse símbolo que vocês ostentam, isso daí não é nada perto da glória que Deus quer apresentar a vocês. Olha, por ironia do destino, foi uma das coisas que mais enraiveceu o povo judeu, que mais tirou o povo judeu do sério. Olha, podia brincar com a mãe deles, mas não brincava com o templo, nem com a arca da aliança. E Jesus fez isso, não para querer brincar, não para querer fazer sarro, né, dessas relíquias tão preciosas para eles, até porque Jesus também era judeu. Mas o que ele dizia era o seguinte: a glória de Deus, a presença de Deus não se limita a um prédio feito por mãos humanas, nem por uma arca. A presença de Deus está aqui. Olha a presença de Deus aqui. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou a glória de Deus. Eu sou a glória de Israel. Quem crê em mim, vê o Pai. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E hoje, meus irmãos, aqueles que olham para Jesus, aqueles que têm os seus olhos voltados para Jesus, esses alcançam a verdadeira salvação. São esses que alcançam toda prece direcionada a Jesus. Tudo que é feito no nome de Jesus Cristo tem resposta na presença de Deus. E o templo caiu, o véu se rasgou e hoje nós temos acesso ao Pai. Você está aqui, você está tendo acesso ao Pai por causa do quê? Da palavra. Você está em casa, você tem acesso ao Pai quando você coloca seus joelhos, dobra seus joelhos no chão e ora a Ele, pede a Ele, clama a Ele. A qualquer momento do seu tempo, na sua vida, no trabalho, aonde você estiver, quando você quiser, o Pai está sempre pronto a te ouvir. Você não precisa de homens para interceder entre você e Deus. Era o que acontecia naquele tempo. Os sacerdotes, eles faziam o que hoje nós fazemos. Eles ofereciam sacrifícios na presença de Deus. Esse santíssimo lugar ao qual nós lemos aqui no templo, era um lugar que era restrito ao sacerdote. Qualquer homem que chegasse naquele lugar morria por causa da glória de Deus. Tamanha era a glória de Deus. E hoje, qualquer um pode exercer esse sacerdócio. Quando estamos aqui louvando a Deus, quando vocês estão aí embaixo, erguendo as suas mãos,
clamando ao Senhor, louvando o nome dEle, vocês estão oferecendo sacrifício de louvor. E isso, diz a palavra, é como incenso suave nas narinas do Senhor. Ele recebe isso, ele retém isso para ele. Ele nunca se esquece desse ato, dessa atitude que você tem na presença dele. Nós hoje somos o templo do Espírito Santo. Meu irmão, você tem ideia do que é isso? Eu acho que tem muito crente, tem muito cristão que ainda não tem esse entendimento. O apóstolo Paulo diz que nós somos templo do Espírito Santo, o santuário do Deus vivo. Você sabe o que é isso? É como se Deus pegasse as regiões celestiais e colocasse dentro de você, dentro de mim. Nós hoje não estamos no céu. Nós hoje não podemos estar na presença de Deus, na presença física dEle, às 24 horas. Mas Ele trouxe o céu até nós, dentro de nós. É a presença dEle que nos fortalece. É a presença dEle que nos purifica. É a presença dEle que nos santifica. O apóstolo Pedro, ele usa um termo lindo. Ele diz que nós somos casa espiritual. Você quer ler isso? Coloca aí na sua Bíblia, 1 Pedro. Capítulo 2. Eu separei esse texto porque eu achei ele assim maravilhoso. Capítulo 2, vamos ler ele do versículo 1 até o 6. Diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. Esse crescimento que o pastor Carlos estava falando agora há pouco. Chegando-vos para ele, Jesus, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Sempre, em todo tempo, a toda hora, por intermédio de Jesus. Sabe uma coisa que me deixa, eu vou dizer até para vocês, invocado? Quando há pessoas que dizem para mim, todos os caminhos levam a Deus. Meus irmãos, eu trabalho num lugar que só a misericórdia de Cristo. O que eu tenho que ouvir, o que eu tenho que presenciar, eu sei que vocês não passam por isso aqui, passam? Ninguém passa por isso, né? É cada coisa que eu ouço. Eu chego em casa, eu acho que o ouvido da minha esposa, ela queima, de tanto que eu falo. Mas logo que essa ira vem, essa vontade muitas das vezes de agir na carne vem, o Espírito Santo chega e fala assim, mansinho para mim, por que você está se exaltando? Você era pior do que eles. E é verdade. E é verdade. Eu me ponho no meu lugar, eu me retenho no meu lugar. Porque se eu quero realmente falar do Evangelho, se eu quero pregar o Evangelho, eu não posso fazer isso por mim mesmo. Até para isso eu preciso da presença de Deus em mim. Eu preciso do Espírito Santo a me guiar e a conduzir a minha palavra. Então, outro dia eu ouvi uma moça dizendo, todos os caminhos levam a Deus. Isso é o pior sofisma, a pior mentira que Satanás colocou no coração do homem. O único caminho, a única verdade, a única vida é Jesus Cristo. Se chegamos ao Pai,
é por causa dele. Se somos justificados, é por causa de Jesus. Se somos santificados, é por causa de Jesus. Se hoje nós somos templo do Espírito Santo, templo de Deus, é por causa de Jesus. E como é que eu sei que eu estou cheio da presença de Deus? Como é que eu sei que eu estou cheio de Jesus em mim? A palavra de Deus diz que Cristo em vós, a esperança da glória. Amém? Mas como é que eu sei isso? É porque eu carrego uma Bíblia debaixo do braço? É porque eu já estou vestido de crente, né? Não sei se vocês repararam. Estou aqui de terninho, gravatinha, vim andando na rua para cá como se fosse um assembleiano, né? É por causa da roupa que eu visto? É por causa dos glórias a Deus que eu dou, dos aleluias que eu dou? Não. A palavra de Deus diz que conhecereis a árvore pelo fruto. E é pelos frutos que se conhece, que nós sabemos quanto está o nosso nível de Deus em nós e nos outros. Se há realmente algo de Deus em mim e se há algo realmente de Deus em você, naqueles que se dizem seus seguidores. Meditando nessa palavra, eu cheguei aqui a 3 pontos. Como eu sei que a casa de Deus está cheia da sua glória? A primeira observância diz a respeito da obediência. A obediência à palavra de Deus torna-se uma necessidade. A palavra de Deus, a obediência a ela, se torna uma necessidade. Ela deixa de ser algo imperativo, algo impositivo, para se tornar algo necessário nas nossas vidas. Em Mateus 5,6, você não precisa abrir a sua Bíblia, diz: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Por quê? Porque vos serão fartos. Fome e sede fala das necessidades mais básicas do ser humano. Eu tenho fome de comida, eu preciso comer, eu preciso me alimentar para estar de pé. Eu tenho sede, eu dependo de água. Boa parte do meu corpo é composto por água. Então essa mesma necessidade que eu tenho para comer, para beber, para me vestir, eu tenho que ter também para obedecer a palavra de Deus. É essa necessidade que me faz avançar. Existe uma declaração do pastor Miles Monroe que diz o seguinte, na verdade não é uma declaração, seria uma definição de justiça. Ele diz que justiça é estar em sintonia com a autoridade. Quando nós estamos em sintonia com a autoridade de Cristo, nós deixamos de fazer a nossa justiça para fazer a justiça dele. Não é mais a nossa justiça que é levada em conta. Não é mais a nossa justiça que é levada em consideração. É a justiça de Deus. É ela que é levada em consideração em nossas vidas. É muito difícil, não é fácil. Alguém que vem e te trata com indiferença. Qual é o normal? O que você faria? É tratar essa pessoa de igual forma. Lá no Velho Testamento diz, olha, olho por olho, dente por dente. Mas na nova aliança, na justiça de Deus, a palavra diz o seguinte, que não devo pagar o mal com o mal, eu devo pagar o mal com o bem. Se alguém vem e te afronta, se alguém chega para você e te decepciona, se alguém chega para você e diz, olha, você é isso, você é aquilo, te difama, te calunia, o que você vai fazer? Eu não falo mais com essa pessoa. Ela se torna persona non grata para mim, uma pessoa odiosa, digna de ódio, de ira. Isso diz a minha justiça. Mas o que fala a justiça de Deus? Perdoe até 7 vezes 70. A minha justiça diz, olha, eu tenho que conseguir dinheiro a qualquer preço. Mentindo,
às vezes caluniando, às vezes fazendo negócios escuros, obscuros, mas a justiça de Deus diz: a minha provisão vem de mim. Buscai o meu reino em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É difícil? É. Pra caramba. Viver na justiça de Deus é algo difícil, mas quem tem a glória de Deus, quem está cheio do Espírito Santo, se torna algo fácil, necessário, como beber, como comer e como se vestir. O segundo ponto fala a respeito de conceitos como a razão, que passam a dar lugar à fé. Há doenças que são incuráveis para os médicos. AIDS, alguns níveis de câncer. O médico diz: olha, não tem jeito. Até te sentencia, te dá uma data para morrer. Isso na nossa lógica, na nossa razão. Mas pela fé, o que diz a palavra? Se creres, tudo é possível ao que crê. Teve um homem que chegou a Jesus com seu filho endemoniado, falou: olha, Senhor, eu já tentei tudo, já levei a médicos, até os seus discípulos tentaram ver o que ele tem para tentar resolver o problema, não conseguiram. O Senhor é a minha única solução, o Senhor é a minha única resposta. Jesus disse: olha, se você crer, tudo é possível que crê. Você crê que eu posso expelir isso do seu filho? Resolver o seu problema? Trazer a alegria, a paz à sua vida, a vida dele? Ele respondeu chorando: Senhor, eu creio, fortalece a minha fé. E assim foi feito. Aquele demônio foi expelido. E quantas pessoas, irmãos, são curadas? Milagres acontecem todos os dias na nossa vida. Todos os dias. Teve um tempo na minha vida que eu estava desempregado, estava com a minha esposa já há mais de 2 anos em casa. Eu não sabia o que fazer. Abria a geladeira, vazia. Abria a despensa, vazia. Até que um dia eu li algo assim, muito, muito interessante na palavra. E aquilo eu tomei para mim na minha vida, e nunca mais faltou nada. Eu podia olhar com meus olhos carnais, eu podia ver que não tinha nada na geladeira, que não tinha nada na despensa, mas eu sabia que nada iria faltar para mim e para minha família. A palavra de Deus dizia: olha, não faltará a farinha na tua panela, não faltará o azeite na tua botija, até que a chuva do Senhor caia sobre a terra. Eu tomei posse daquela palavra. Não importava quanto tempo eu ficasse desempregado, não importava quanto tempo a minha esposa ficasse parada, eu sabia que Deus Todo-Poderoso ia me prover em tudo, e foi o que aconteceu. Terceiro ponto, e talvez o mais importante deles: o amor de Deus, ele vai sendo aperfeiçoado em nós. Quanto mais nós nos enchemos da glória e da presença de Deus, o amor dele vai sendo aperfeiçoado. Em 1 João diz que o amor de Deus, ele lança fora todo medo, todo receio. Irmãos, às vezes a gente faz coisas, às vezes eu me pego fazendo e falando coisas que eu sei que não é fruto da minha capacidade, não é fruto do meu querer e da minha vontade. E aquelas pessoas que são cheias da presença de Deus, têm a glória de Deus, priorizam buscar a glória de Deus em suas vidas, sabem o que eu falo a respeito disso. Olhar para o próximo, ajudar o próximo, fazer ao próximo sem nada esperar em troca. Isso representa o fruto do amor sendo produzido dentro de cada um de nós. O amor de Deus. A glória de Deus. A glória de Deus, irmãos, é algo, como eu falei no início,
eu peço ao Senhor, Pai, pode me faltar qualquer coisa. Pode me faltar o que vestir. Eu falo isso sem medo. Pode me faltar o que comer. Mas o que não pode faltar é a tua presença. É a presença de Deus na minha vida. Porque eu sei que todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Quer ver? Quando nós obedecemos a Deus, isso é um princípio lógico na concepção de Deus. Obedecemos a sua palavra, obedecemos a Ele, Ele nos abençoa. Agora, em contrapartida, se não obedecemos e até mesmo pecamos, Ele retém a bênção. Ele não libera a bênção sobre a minha vida, Ele não libera a bênção sobre a sua vida. Eu olhando esse texto de 1 Reis, eu vejo que a glória, à medida que os homens eles saíam ali do santuário, tamanho era a nuvem de glória, à medida que eles saíam, a glória de Deus aumentava. Sabe? Quando a gente se libera de conceitos humanos, quando a gente se esvazia de nós mesmos, vaidades, orgulhos, preconceitos, aquelas coisas que nos levam a pecar, a glória de Deus, ela cresce, evolui e cresce, e cresce, e cresce, e cresce a cada dia em nossas vidas. O apóstolo Paulo diz que nós somos transformados de glória em glória. De glória em glória, como se olhássemos a nossa face no espelho. Porque hoje nós não podemos apenas ver Deus fisicamente. Mas há momentos, irmãos, quando eu estou meditando na palavra, quando eu oro, é como se eu sentisse realmente ali a presença de Deus em mim. Algo rápido. Algo que eu sei que não vai durar muito tempo. Mas enquanto dura, eu aproveito o máximo. E eu sei que é essa glória que eu sou transformado todos os dias da minha vida. Quando eu me esvazio, quando eu peço perdão dos meus pecados, quando eu chego na presença de Deus e abro o meu coração e digo para Ele, Senhor, olha, não me olha segundo as minhas transgressões, não me olha segundo os meus pecados, mas derrama sobre mim a Tua presença. Eu sei que isso acontece pela fé. Isso acontece. Para finalizar, eu nem ia falar esse texto, mas eu vou pedir para que os irmãos abram a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 9. Vamos ler aqui a partir do versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está ali orando. E viu entrar um homem chamando Ananias e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender e todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas,
para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Quem é portador da glória de Deus aqui? Quem acredita realmente que a glória de Deus habita em você? Quem acredita que essa glória, que essa presença ainda pode aumentar? Então coloque-se de pé, eu vou orar por vocês. Paulo, todos sabem, era um perseguidor da igreja. Um homem que errou muito, um homem cheio de falhas e defeitos. Muitos cristãos, irmãos, foram mortos por causa deste homem, do ministério que ele exercia junto aos fariseus. Mas Jesus disse para Ananias, e detalhe, Ananias, ele só é referido nesse momento na Bíblia. Em nenhuma outra parte se fala de Ananias, desse Ananias. Ele foi um instrumento usado pelo Senhor para tirar as escamas dos olhos de Paulo e para que o Espírito Santo viesse sobre a vida dele. Um homem, como qualquer outro, ali, na frente de um homem que seria conhecido como o apóstolo dos gentios. E eu quero ser como esse homem, como Ananias hoje. Eu quero orar por você e eu quero liberar a presença de Deus sobre a sua vida. Se você ainda não foi batizado pelo Espírito Santo, creia que você pode ser batizado sim. Se você tem a presença de Deus, foi batizado pelo Espírito Santo, mas acredita no seu íntimo que essa presença pode ser ainda maior, então creia da mesma forma, porque eu vou orar aqui por vocês, e essa presença, essa glória, o Espírito do Senhor vai encher a vida de cada um aqui essa noite. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, meu Deus, na presença da Tua igreja, dos Teus filhos. Meu Pai, sabemos, ó Pai, que sem a Tua presença, sem a Tua glória em nossas vidas, nós não somos nada, nós não somos ninguém. Meu Deus, eu venho aqui como Teu servo Ananias, Senhor, porque eu sinto no meu espírito que há homens e mulheres aqui, Senhor, que vão ser usados tremendamente na Tua obra. Homens e mulheres, ó Deus, que foram chamados pelo Senhor, mas que precisam desse revestimento espiritual. Homens que vão ser usados na palavra, homens que vão ser usados, ó Deus, em diversos ministérios, ministérios voltados à família, ministérios voltados ao louvor. Senhor, em nome de Jesus, eu aqui, meu Pai, com a minha mão imposta sobre a vida de cada um deles, eu declaro em nome de Jesus que a Tua presença, que a Tua glória, Senhor, venha a encher a vida de cada um deles, Senhor. Que esta noite, meu Deus, eles não venham sair deste lugar da mesma forma que entraram. E que a Tua presença, meu Deus, possa continuar sendo cultivada todos os dias das suas vidas. Assim eu declaro, e assim, meu Deus, pela fé, meu Deus, eu profetizo no nome do Senhor Jesus Cristo. Quem crê nisso? Amém? Glória a Deus. Pode se sentar. Pastora Andréia, a pastora está aí? Pode terminar? Amém. Meus irmãos, todos sabem, hoje é quinta-feira, próximo culto vai ser no domingo pela manhã, 9 horas, escola dominical, entre 10, 10 e meia o culto e 7 horas da noite. Nós aguardamos vocês aqui. Que Deus os abençoe rica e abundantemente. Amém? Todos em paz. Boa noite.